Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com o Super Guia Cristiano aqui. Tamo junto. A gente vai fazer um passeio hoje. Qual é o passeio aí, Cristiano? O sentido nosso hoje é Mirante do Pati, né? E Cachoeirão por cima. Vai ser um dia maravilhoso. Poder estar com vocês aqui. É isso aí, gente. Panorâmica. Dormimos aqui no estacionamento do Aleixo em nosso motorhome. Quando acordamos, nos deparamos com esse paredão incrível, sendo iluminado pelos primeiros raios de sol. O guia Cristiano veio nos encontrar para iniciarmos a jornada. Saímos às 7h30 da manhã. Para subirmos em direção ao Vale do Pati por Guiné, temos duas opções. Subir pelo Beco do Guiné, que é mais longo, porém mais suave. Ou subir pelo Aleixo, que é mais rápido, porém mais íngreme. Como fomos conhecer o Mirante do Pati e o Cachoeirão por cima no mesmo dia, a nossa opção foi irmos pelo Aleixo. Saímos dos 1000 metros de altitude até atingir os 1.340 metros, em aproximadamente 1 hora, pelo nível de dificuldade que existe. Ao mesmo tempo que a gente estava se esforçando para subir, ficávamos admirados com a beleza da região. Vale ressaltar que o dia estava ensolarado e a temperatura agradável, o que nos proporcionou um visual incrível. Podemos perceber desde o início o motivo pelo qual o trekking do Vale do Pati é considerado um dos mais bonitos do mundo e atrai pessoas de várias nacionalidades. O Vale do Pati tem vários atrativos, cavernas, cachoeiras, escaladas e muitas belezas. Está começando a pegar um panorama fantástico. É isso aí. E a subida começou a ficar mais intensa. E aí, nega, tudo bem? Tudo. E o panorama mais bonito. O carro onde tá, ó. É o carro lá Dá embaixo. um zoom no carro. À medida que nos afastávamos do estacionamento, o nosso carro aparecia como um pequeno ponto na imensa paisagem. Para quem vai pela primeira vez, é importante a contratação de um guia. Mesmo com toda a tecnologia, por um descuido, você pode pegar um caminho errado e, quando perceber, já estará perdido, pois não há sinal de celular nenhum nessa região. Provavelmente, em época de alta estação, com maior movimento de pessoas, essa subida poderá ficar mais difícil. Em caso de emergência, os guias se comunicam através de rádio dentro do vale. Ei, beleza! Olha, rapaz, o vento tem aqui em cima. Obrigado, meu Deus. Alô, Cajado. Que vento gostoso, né? Ar-condicionado. Natural. No
vale, há vários moradores que são descendentes dos pioneiros da época do garimpo, que decidiram permanecer por lá. Eles oferecem estadia, estruturaram suas casas para receberem turistas que percorrem o vale. As pessoas podem optar por alugar um quarto ou acampar no terreno dos moradores, o que é proibido fora das áreas de camping. Nem todos os pontos de apoio permitem essa modalidade. Quem optar por ficar no camping pode utilizar a cozinha da residência, pagando uma taxa, como também podem pagar refeições separadamente. Quem optar por alugar um quarto tem direito a 2 refeições, café da manhã e jantar, roupa de cama e toalha de banho. Dependendo do circuito, você poderá dormir em várias casas. É necessário entrar em contato com antecedência para verificar a disponibilidade da vaga. As casas, embora simples, são bem estruturadas e asseadas. Os moradores são atenciosos e simpáticos com os hóspedes. As refeições são bem fartas e genuínas. A internet é muito fraca. Isso é disponibilizada para os moradores, assim como a energia que é solar. Como pagamento aceitam Pix, cartão ou em espécie. Existe uma mercearia, porém é mais cara. Por ser um parque ecológico, o acesso de veículos motorizados é proibido, sendo o transporte de mercadorias muito difícil, o que justifica os preços. O abastecimento das casas é feito através de mulas, ou carregando nas costas. Seguindo a nossa caminhada, atravessamos os gerais do Rio Preto, em direção ao mirante do Vale do Pati, com o Morro Branco, o Morro do Castelo e o Morro do Sobradinho, sendo a constante vista desse lindo panorama. Totalmente protegido pelo Parque Nacional da Chapada Diamantina, o Rio Preto nasce nos Gerais e segue até encontrar com o Rio Paraguaçu, nas redondezas de Mucugê. A distância é de 4 quilômetros da cidade, onde se iniciam algumas atividades de esportes aquáticos, como stand-up paddle, canoagem, pedalinho, dentre outras. De dias, podendo ser uma trilha de um dia só, onde você sai de uma cidade, que pode ser Guiné, Mucugê, Andaraí ou Caeté-Açu, no Vale do Capão. Conhece o atrativo e volta no mesmo dia. Poderá também fazer um circuito onde você sai de uma dessas cidades, dá uma volta no vale, dorme por lá, em alguma casa de um dos nativos, passa alguns dias explorando o vale e retorna. Pode também fazer uma travessia, onde você começa de uma das cidades, conhece o vale e termina em outra cidade. Se for fazer a travessia, é aconselhável terminar em Andaraí, porque você sai da parte mais alta em direção à parte mais baixa da trilha, sendo mais leve a jornada. Esse percurso que fizemos, percebemos que é indispensável em gestão de muita água. Com auxílio de um filtro portátil, coletamos água de um rio da região, embora as pessoas bebam diretamente do rio. É importante ficar atento ao tipo de calçado, impermeável e confortável que seja pelo menos um número a mais
e adequado à modalidade trekking. E também usar roupas leves, ajustadas ao clima da época da aventura. É aconselhável observar o peso da mochila, que pode causar desconforto com o passar do tempo. Vale ressaltar que mesmo você usando um chapéu, o sol vai incidir de frente. Por isso, é adequado o uso do protetor solar, óculos de sol e um pano para cobrir o rosto. Momento para relaxamento, sol escaldante na cabeça. Água do rio maravilhosa. Andando aí por essa chapada. O mais difícil foi a primeira subida que a gente vai começar a descer agora. Pelo que o nosso guia está falando, a gente está com um tempo bom aí de andada. Mas assim, o grau de dificuldade está de médio para alto, pela distância, né? E, enfim, tem que se preparar com bons calçados e muito fôlego. Aqueles que dizem que estão bom na academia, isso não é suficiente não. Tem que fazer um preparo para depois dizer que se vale a pena, se vai conseguir ou não. Mas no final de contas vale a pena, é muito lindo aqui. É isso aí, estamos de retorno agora do grande passeio. O carro está lá embaixo, né? Então a gente vai pegar o sol de frente. Olha que maravilha. Então bora.